A paz do Senhor Jesus seja com todos. Sou o pastor Aloísio. Sejam todos bem-vindos. Quero nessa oportunidade falar de alguém muito especial. Um personagem muito conhecido das Sagradas Escrituras. Precisamente José. Lá no capítulo 37 de Gênesis para frente nós temos uma história linda envolvendo esse homem. Nós vemos, irmãos, que José era o 12º filho de Jacó. Uma pessoa muito especial que Jacó amava muito pelas suas atitudes, seus atos que o agradavam. Ao ponto de Jacó fazer uma túnica especial para ele. Aquela túnica o colocava numa situação privilegiada. Era uma túnica, era um sinônimo de honra, sinal de honraria. Essa que é a verdade. Os irmãos de José, é claro que o invejavam pelas suas atos. Eles queriam ser tratados como José, mas não agiam como José. É o problema de muitos hoje. Querem viver como Judas Iscariotes e querem ser tratados, querem ser usados por Deus como Pedro, como Paulo, mas isso nunca vai funcionar. José era o queridinho de Jacó. E certa vez José teve um sonho. E no sonho ele disse que estava com os irmãos de um determinado lugar, catando lenha. E o feixe de José se levantou e os feixes dos irmãos se inclinavam sobre ele. A raiva dos irmãos realmente foi clara. Eles entenderam que era eles que iam se inclinar diante de José. Ficaram furiosos. Posteriormente, José tem mais um sonho. Sonha que a lua, o sol e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Claro que os irmãos interpretaram o sonho imediatamente e questionaram se eles e o pai e a mãe iam se inclinar diante dele um dia. E chamavam ele de sonhador. O ciúme, a inveja, a raiva que tinham de José se transformou em um ódio profundo. E eles pensavam em matar José. Um certo dia, José é enviado por Jacó ao local onde os irmãos estavam pastoreando rebanhos, para saber das notícias do que estava acontecendo naquele lugar e trazer as notícias para Jacó. E ao se aproximar do lugar onde eles estavam, imediatamente eles reconheceram ele à distância e planejavam matar ele naquele momento. Fizeram uma reunião e decidiram matar José, para se livrar dele. E a José, ao chegar ao local, eles se apoderaram de José, tiraram sua túnica e iam matá-lo, mas Rubem interferiu e deu a ideia de jogá-lo em uma fossa, em uma cisterna que estava vazia, e ele morreria de fome e de sede. E assim o fizeram, jogaram ele naquela fossa, naquela cisterna. Mas Rubem se afasta, pelo que eu sei. E de repente aparece uma caravana de comerciantes que se dirigiam para o Egito, os medianitas. E Judá, Deus usando Judá naquele momento, teve a ideia, disse, olha, por que vamos matar o nosso irmão? Não precisamos fazer isso para ficar com seu sangue nas mãos. Façamos o seguinte, vamos vender ele e nos livramos dele de qualquer jeito. Vamos lucrar com alguma coisa. E venderam José por 20 moedas. Finalmente José agora era um escravo. Ele seguia para o Egito, nada podia ser feito. E disseram a Jacó, sujaram a túnica de José de sangue, e disseram que um animal o havia despedaçado e comido. Ele havia sido morto. Acharam só a túnica. Inventaram essa mentira. Eu não sei quantas mentiras você está inventando por aí, mas se tiver é bom parar, viu? E então José, ao chegar no Egito, aquela caravana, José é comprado por Potifar. E ali na casa de Potifar, após a chegada de José, tudo corria bem. Tudo que José fazia dava certo. Era um homem abençoado, era a bênção de Deus. Potifar percebeu isso imediatamente. Mas é claro que o diabo não estava satisfeito, porque não conseguiu matar José através dos irmãos dele e nem naquela cisterna. Aí José atiça a mulher de Potifar, a safadona ali da corte. Ela passou a dar em cima de José, atacar José, porque ela queria José de qualquer jeito. José resistiu o que pôde e continuou resistindo, mas ela atacava. Finalmente, um dia quase havia, de fato, José finalmente conseguiu correr, conseguiu fugir do assédio daquela mulher. E ela, para se justificar, disse que José tinha atacado ela, ao marido. Potifar imediatamente manda meter José na cadeia. Em circunstâncias normais, a sentença dele seria a morte. Mas por que Potifar não condenou ele à morte? Não mandou matá-lo? Por um motivo. Sabia que a mulher dele era uma safadona e que ele era o chifrudo da corte. E ele sabia disso. José é lançado no cárcere de forma inocente. Ele era inocente, mas foi lançado ali. Lá no cárcere ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó. Pediu que ele se lembrasse dele. Um foi morto e o outro foi servir a Faraó. Que quando ele estivesse servindo a Faraó, se lembrasse dele, falasse bem dele a Faraó, para que ele fosse tirado daquela situação, daquela casa miserável.
mas o copeiro esqueceu. Claro que o copeiro não esqueceu. Deus não permitiu que ele se lembrasse naquele momento, ainda não era a hora certa. O tempo passou, e então uma bela noite, Deus deu um sonho a Faraó, um sonho duplicado. Ele sonhou com 7 espigas mirradas e 7 espigas gordas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As 7 vacas gordas significavam 7 anos de grande fartura, e as magras 7 anos de fome. Da mesma forma que a espiga, aquela espiga bonita, a espiga cheia, era 7 anos de prosperidade, de grandeza. E as espigas mirradas, melhor dizendo, eram 7 anos de miséria, de fome que destruiria tudo se não tivesse mantimento guardado. Faraó ficou perturbado com esse sonho e não houve quem interpretasse na sua corte. Chamou os adivinhos, os especialistas na área e ninguém conseguiu interpretar porque Deus interferiu, não permitindo isso, porque tinha que ser José. Em situação normal, aqueles magos resolveriam a situação imediatamente, mas Deus estava no negócio. Finalmente o copeiro do rei se lembra, Deus toca lá no coração dele e ele se lembra que quando estava na prisão alguém interpretou o sonho. E ele conta a Faraó. E Faraó pergunta, onde está a tal pessoa, onde é que está esse homem? E ele disse, está na cadeia. E ele disse, traz o homem à minha presença. José finalmente é tirado do cárcere e levado à presença de Faraó. E ali chegando, José exalta o Deus que ele servia, glorifica seu Deus diante de todos. Faraó lhe conta o sonho e José dá a interpretação fiel, a interpretação correta diante de todos, porque o interpretar dos sonhos é de Deus. As 7 espigas gordas, 17 anos de prosperidade. As mirradas, 7 anos de miséria e de fome. As vacas gordas, as 7 são 7 anos de prosperidade. E as magras são 7 anos de fome, de miséria que podem destruir tudo. Faraó estava finalmente diante de alguém que resolveu um problema. Agora José dá um conselho para Faraó, coloque um homem sábio, um homem entendido, um homem honesto, honrado, né? Aí, no comando de todo o Egito, para que acumule recursos, acumule alimento durante esses 7 anos de prosperidade para os anos, para ter o que comer, do que se manter nos anos de fome que virão, que serão 7 também. Faraó olhou ao seu redor. Lá estavam os seus, os grandes, que só tinham, na verdade, graduação e posição. Tinham posição, mas não tinham condição. Não é assim? Tem muitos por aí que só tem posição, mas não tem condição. E Faraó olhou para todos eles, finalmente olha para José e disse, onde é que eu vou achar? Onde é que vamos achar aqui no Egito um homem como você que tem o Espírito do Deus Santo? A glória a Deus. E José é colocado como governador de todo o Egito. Olha, interessante que frisar que, pelo que eu sei, não existia cargo de governador no Egito. Era o monarca que mandava em tudo. Mas nesta hora teve que abrir. Teve que ter cargo para governador, porque Deus estava exaltando o seu escolhido, o seu servo. E quando Deus quer fazer, ele faz, ele abre. É como diz os irmãos, alguns irmãos quando estão pregando, que diz o seguinte, Deus abre portas onde não tem parede. No caso de José, realmente funcionou essa lógica. Glória a Deus por isso. José finalmente é colocado ali acima de todos. Foi José o grande personagem da história ali. Uma coisa interessante, irmão. Quando Deus tem algo planejado, quando Deus faz um projeto na vida de alguém, quando Ele escolhe alguém, não existe força no universo que consiga impedir de acontecer. José foi tirado lá do cárcere. Quem imaginava que um preso, um escravo, seria o grande governador do Egito, o grande salvador daquele período? Era um símbolo de Jesus Cristo. Um grande salvador ali naquela região. Deus usou ele para isso. Ninguém mais, nem o diabo pensou nisso. Mas Deus faz coisas misteriosas, maravilhosas. Então José foi tirado do anonimato e colocado em evidência. Louvado seja Deus. E eu vou te dizer uma coisa nesta hora. Deus tem um escolhido para cada situação, para cada época, para cada tempo do que eu tenho observado na humanidade. E nós estamos vivendo tempos turbulentos, tempos difíceis. E eu digo uma coisa, mas Deus tem o escolhido dele que está no anonimato. E eu vou te dizer, Deus vai tirar alguém do anonimato. Ele vai tirar o escolhido dele do anonimato e vai colocar em evidência. E todos verão isso nesses dias que nós estamos vivendo. Porque quando Deus planeja, Deus realiza. Quando Deus levanta alguém numa força que derrube, não há nada que impeça de acontecer. Foi assim com José, foi assim com outros personagens. O diabo até tentou, mas não conseguiu, porque Deus é fiel nos seus propósitos.
Deus vai fazer acontecer e vai ser uma surpresa para todos. Mas você vai ter que contemplar. Assim, meus amados irmãos, se você é um escolhido de Deus, se você foi chamado por Deus, faça o melhor. Seja fiel a Deus. Não seja fiel a ninguém, seja fiel a Deus e Ele vai confirmar os propósitos dele na sua vida. Ele vai realizar os projetos dele na sua vida e ninguém vai poder impedir. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e que possamos ser fiéis ao Senhor e confiar nele, porque no tempo certo Ele nos exalta.